Olá, oitavo ano. A gente vai continuar falando sobre o capítulo de saúde e tecnologia, ok? A gente hoje vai estar falando vai iniciar na realidade falando sobre nanotecnologia, tá? Então vamos entender o que é nanotecnologia. A nanotecnologia é a ciência, tá, que vai estar desenvolvendo e manipulando materiais em escala nanométrica, tá? E o que seria essa escala nanométrica antes para a gente poder entender? Então a nanotecnologia ela vai trabalhar com objetos que têm o tamanho entre 1 e 100 nanômetros, tá? E aí tem uma tabelinha no livro de vocês para vocês terem uma noção do quanto o nanômetro é pequenininho. Mas para terem uma noção melhor, um metro que a gente está acostumado, se a gente fosse converter isso para nanômetro, daria 1 bilhão de nanômetros, tá? Então, por aí a gente já consegue ver o quanto ele é pequenininho, tá? Então, a nanotecnologia, ela permite a manipulação de átomos e também de moléculas de forma individual, tá? E ela pode estar englobando várias áreas da ciência, como é o caso da biologia, da química, da física, das engenharias e ciência dos materiais, ok? Com o passar do tempo, né, a partir da construção de processadores e circuitos cada vez menores, mais eficientes, mais precisos, né? A nanotecnologia vai ser responsável pelo que a gente chama da era dos nanorobôs, tá? Uma da importância desses nanorobôs é para a medicina, tá? Porque acredita-se que vai se poder desenvolver mecanismos que podem ser introduzidos, por exemplo, na nossa corrente sanguínea. E aí eles vão ser programados para detectar, para prevenir e também para tratar as doenças, tá? Já existem máquinas muito pequenininhas, chamadas de micromáquinas, que são capazes de monitorar a pressão sanguínea e liberar remédios em locais específicos do corpo humano, tá? E aí acredita-se que em breve elas vão poder procurar células cancerosas ou micro-organismos patogênicos, né, que são aqueles micro-organismos que causam doenças, e efetuar reparos de tecidos e órgãos ou até mesmo vir a sintetizar novas moléculas. E aí depois vem um tema aí que seria o que é um robô, tá? Quando a gente fala de robô, a gente tem que tirar da cabeça essa coisa que a gente está acostumado dos filmes de ficção científica, né? Geralmente os filmes de ficção científica, eles trazem robôs muito humanizados, né? Robôs que têm sentimento, robôs que têm consciência, e aí é como se fosse uma mistura entre ser humano e máquina, né? E a gente tem que tirar isso, tem que desmistificar isso e entender o que é um robô, tá? O robô nada mais é do que um conjunto de dispositivos, tá? Eletromecânicos e biomecânicos que são capazes, desculpa, apareceu ali a bateria, que são capazes de realizar sozinhos uma ou mais funções quando eles foram programados para isso, tá? Ou sob o controle remoto de alguma pessoa. Então, os robôs, eles são máquinas reprogramáveis e multifuncionais, desenhados, né, e programados com uma finalidade, tá? Com uma finalidade específica. E nem sempre ele vai ter uma forma humana, né? A gente tá vendo aí na foto, por exemplo, 2 robôs, tá? Esses 2 robôs aí, eles são do Google, tá? Da empresa Google. Aonde esse que tem a forma de cachorrinho aí, ele foi criado por uma empresa chinesa, tá? E é um projeto interessante porque ele utilizou cães de verdade para poder ensinar o robô a andar, tá? Então foi realmente muito espelhado nos cães. Já o outro robô é o Atlas, tá? Esse robô tem muitos vídeos dele na internet, eles ainda estão em desenvolvimento desse robô, mas é muito interessante porque esse robô ele tem um equilíbrio, né? Eles empurram o robô, esse robô ele cai, ele consegue levantar sozinho e ele consegue ele é programado, né? Para lidar com situações inesperadas, digamos assim, tá? Os dois estão em pesquisa, a Google tem investido muito nesse ramo dos robôs aí, ok?
E agora, para fechar, seria o uso contemporâneo dos robôs, tá? Os robôs ou manipuladores industriais, eles consistem, né, em garras e braços mecânicos com uma capacidade de movimentos repetitivos. E isso confere para nós uma vantagem, que é estar utilizando esses robôs em linhas de montagem. Então, por exemplo, para estar pintando, para estar soldando, na produção de carros, por exemplo. Existem microcirurgias, né, que tem que ter uma precisão tão exata que, ao invés do médico operar com as mãos, ele controla um robô, né? Porque aí a precisão vai ser exata. Já outros tipos de robôs são utilizados no patrulhamento autônomo de edifícios automatizados. São os robôs de segurança, tá? E ainda existem os robôs comerciais limpadores de pisos e aparadores de grama, tá? Ou aqueles que são empregados em situações de risco, como é o caso de mineração, localização de bomba de mina terrestre, exploração subaquática, tratamento do resíduo tóxico, resgate, por aí vai. Então, ao invés de você colocar uma pessoa numa situação de perigo, você coloca um robô, porque aí realmente não tem risco de morte para nenhum ser humano, tá? E essa foto daí é um robô, né, que está sendo muito utilizado, está sendo muito vendido. Ele antes tinha um preço muito alto, mas cada vez ele vem baixando mais o preço, né? Que é o aspirador robótico, né? É uma ferramenta de limpeza, né? Aonde ele vai aspirando sozinho a sujeira da residência das pessoas, tá? E aí a gente fecha esse capítulo. Então a gente tem que entender que os robôs têm um lado negativo, né? Que todos os trabalhos humanos, né, que eram repetitivos, que eram manuais, as pessoas realmente foram substituídas por máquinas, né, por robôs. Só que a gente tem que entender que os robôs, eles trazem precisão, eles trazem velocidade, eles trazem praticidade para o nosso dia a dia. Então, é uma questão da pessoa, né, quem gosta dessa área de robótica, se aprimorar nos estudos, porque é um ramo que tende a crescer muito com o passar dos anos, ok? A gente fecha aqui esse capítulo. Beijo e até mais.